meus amados irmãos, que Deus nos abençoe. Tarde e noite especial na nossa existência, porque conseguimos chegar mais uma vez aos nossos objetivos que nos propomos a crescer nesta existência atual, buscando avidamente as informações pertinentes ao espírito imortal que somos. Enfim, depois de milênios, entendemos a mensagem crística, que buscássemos antes o reino de Deus e a sua justiça, a consciência em paz em nós, porque tudo mais nos poderia ser acrescentado. E realmente é uma verdade inconteste. Felizes aqueles que chegamos e que possamos aproveitar desse banquete de luz, que se nos será oferecido mais uma vez, sem sombra de dúvida. Nesta tarde e noite, estamos sendo honrados mais uma vez, porque quem vai nos conduzir na reflexão é o nosso querido doutor Mauro Carvalho, conhecido de todos nós, né? Pelo trabalho que faz na nossa área, dentro do movimento espírita. O Mauro atua muito na área do sentimento, propõe estímulo, que nos ergamos, que continuemos na nossa luta. E ele está nos trazendo uma proposta dos convites da vida. Nós vamos fazer a nossa prece, vamos nos acomodando gradativamente, uma leitura introdutória e o Mauro então irá nos dirigir na reflexão. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, força criadora, impulsionadora dos nossos próprios destinos, do nosso fanal, que sem dúvida é a perfeição relativa. Despertamos, enfim, Senhor, para esta realidade intrínseca, essa descoberta extraordinária na nossa vida, entendendo a vossa proposição em relação a nós outros, projeções do vosso amor, do vosso carinho, da vossa ternura, envidando todos os esforços possíveis para que tenhamos na nossa postura, na nossa conduta, elementos de exemplificação, para que outras almas queridas possam também fazer o mesmo caminho, acelerando nós, como elas, o nosso processo de redenção. O que estamos solicitando ao vosso coração magnânimo, a vossa justiça perfeita, é que seja potencializado as nossas forças, o nosso desejo, a nossa perseverança do trabalho no bem, para que assim, realmente agindo, enfim, possamos lograr êxito na nossa empreitada reencarnatória. Retornarmos para casa em dias breves ou longínquos, em condições mais favoráveis do que aquelas que encontramos quando aqui chegamos. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, inspira o nosso facilitador, para que a mensagem que ele traz para nós seja realmente de estímulo, de alento, de impulso para atingirmos a meta o mais rápido possível. Que assim seja, Senhor. 1973 foi um ano bom. A editora Clarim publica uma obra extraordinária chamada Segue-me, um conceito crístico do benfeitor Emmanuel pelas mãos abençoadas do nosso Chico. Uma leitura introdutória rápida sobre o assunto. É interessante notar que por todos os recantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levantar e seguir. André e Tiago deixam as redes para acompanhar o iluminador das nossas consciências. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retomam a saúde erguem-se e andam. Lázaro atende-lhe ao chamamento e se levanta do sepulcro. Em dolorosas peregrinações e profundos esforços da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o Mestre Divino entre açoites e sofrimentos, depois de se haver levantado às portas de Damasco.
Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, despertaram de sua noite de ilusões terrestres, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lições muito claras ao espírito ético-moral dos últimos tempos. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus, no conforto das poltronas acolhedoras. Outros fazem preces por intermédio dos discos. Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as espórtulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho em si próprios, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar de sua vida. Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas às normas do culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema. Por isso que, nesta tarde, nós vamos ter a honra de, uma vez mais, ver o nosso querido Mauro fazer convites da vida para nós. Honrados, vamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Que o amado Mestre Jesus nos abençoe nessa tarde e noite de hoje. Que Ele ilumine os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Que a gente consiga entender um pouquinho a respeito desses convites diversos que a vida nos traz. Que nós consigamos entender e tentar colocar em prática na vida da gente, viver melhor, mais feliz, com mais serenidade, mais amor no coração, que é o que o Mestre amado tanto espera de nós. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec nos diz que todo sofrimento tem uma causa. E, se Deus é justo, logo essa causa também deve ser justa. E ele nos convida a fazer a seguinte reflexão: que todas as vezes, quando estivermos diante de um sofrimento, seja ele qualquer que seja em nossa vida, para nos perguntarmos que existem duas grandes causas de sofrimentos: as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Logo, se estamos sofrendo, alguma coisa fizemos por merecer esse sofrimento, por necessitar passar por este momento de dor. E esta causa do nosso sofrimento atual, muitas vezes se encontra nesta encarnação. E quando não se encontra nessa encarnação, se encontra em encarnações anteriores. Ele nos ensina também que nós somos o artífice, nós somos os construtores da nossa felicidade e também do nosso sofrimento. Então, essa causa, ela sendo justa, ela pode ter existido ou ainda existir nessa encarnação ou em encarnações anteriores. E ele nos convida para fazermos essa reflexão. Quando algo nos acontece, para que paremos um pouco, olhemos para dentro de nós mesmos, através do processo do autoconhecimento, e que a gente tente responder: isso aqui que está acontecendo comigo nesse momento, será que eu fiz alguma coisa nessa encarnação para merecer estar passando por isso? E vamos lembrar que muitas vezes foi alguma coisa que fizemos lá atrás, ou que ainda estamos fazendo, ou sentindo, ou pensando, que gerou esse sofrimento atual. E ele vai dizendo que sofrimentos, dores, muitas doenças, muitas
abandonos, muitos relacionamentos que não deram certo, muitas situações que somos vítimas de nossas ambições, de nossas imprevidências, de nossos desmandos, nossos abusos, nossos equívocos. E chegamos à conclusão, e muitas vezes, que se não tivéssemos feito isso ou aquilo em determinado momento, ou se tivéssemos agido de forma diferente, esse momento de dor, de sofrimento atual não estaria acontecendo. Então, na grande maioria das vezes, é nessa encarnação mesmo, equívocos que cometemos e que geram sofrimentos. O grande exemplo é quando comemos demais, por exemplo, abusamos, da refeição. Pouco tempo depois, já começamos a nos sentir mal, desconfortável, com o estômago distendido, aquela sensação desconfortável que todos conhecemos. Então, chegamos à conclusão, estamos passando mal porque comemos demais no almoço hoje. E assim é também para os sofrimentos morais e demais sofrimentos físicos. Porém, se olharmos passarmos em revista em nossa mente tudo o que fizemos, ou pensamos, ou sentimos nessa encarnação, e chegamos à conclusão que isso que a gente está passando agora não tem uma causa nessa encarnação, nós não fizemos nada nessa encarnação para merecer essa dor, esse sofrimento. Como Deus é justo, podemos ter a certeza que alguma coisa aconteceu em outras encarnações e que gerou esse sofrimento atual. Sendo essa causa também justa, porém em outras encarnações. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, em seu capítulo 2, ela faz também um estudo sobre o sofrimento, em que ela diz que existem 3 grandes tipos de sofrimento. Primeiro, o sofrimento decorrente do sofrimento. Em segundo, o sofrimento decorrente de nos apegarmos àquilo que é impermanente na vida material. E em terceiro, o sofrimento decorrente de alguns condicionamentos equivocados que nós nos dispusemos, que fomos educados, ou então verdades, informações que assumimos como verdades em nossas vidas e que não eram, e que estão gerando sofrimentos atualmente. Voltando ao primeiro tipo, o que é o sofrimento do sofrimento? A Joana diz que, por exemplo, uma doença física, ou uma doença mental, ou um distúrbio emocional, ele por si só já gera sofrimento. Porém, dependendo de como nós enfrentamos esse sofrimento, a maneira pela qual a gente enfrenta esse momento de dor, ele traz mais sofrimento. E ela dá o exemplo, quando estamos passando, por exemplo, por uma doença, e a gente se revolta, ou guarda raiva, ou mágoa, ou deixa-se levar por ideias pessimistas, ou deixa-se levar pela apatia, pelo desânimo, pela perda da vontade de viver, e isso gera muito mais sofrimentos, porque esses pensamentos e sentimentos negativos que nós vamos pensando, por exemplo, a raiva, a revolta de não aceitar aquela doença, de não aceitar aquela dor que está ocorrendo conosco neste momento, se entregando para o pessimismo, ou para o desânimo, ou para a apatia, não querendo mais lutar contra aquele sofrimento, isso perturba nosso psiquismo, isso perturba o nosso aparelho energético, nosso perispírito, gerando desarmonias perispirituais que são transmitidas ao corpo físico. Portanto, essa maneira de revolta, de rebeldia, de encarar o sofrimento, gera mais sofrimento. Então, isso que ela chama de sofrimento do sofrimento.
E ela diz então que a grande maioria dos sofrimentos na vida decorre da nossa maneira incorreta de encarar a vida, de encarar o sofrimento. E em relação ao segundo tipo, o sofrimento da impermanência, ela nos relata que é quando nós nos apegamos àquilo que é impermanente, que é transitório na vida. Por exemplo, quando nos apegamos ao corpo físico, à beleza física, ou nos apegamos à ambição pelo dinheiro, pela conquista de coisas materiais que sabemos que são transitórias, ou então quando nos apegamos a pessoas, que também os relacionamentos físicos são transitórios, os que são permanentes são as relações espirituais. Então, quando nós nos apegamos àquilo que é impermanente, que é transitório, quando aquilo passa, a gente sofre. Então, esse é o sofrimento decorrente da impermanência. E o sofrimento decorrente de condicionamentos equivocados que fomos adquirindo em nossa vida, não só nessa encarnação como em anteriores, ela dá exemplo do medo. Temos medo de muita coisa. Quando criança tem medo do bicho-papão, porque um adulto equivocado ensinou para ela que se ela não se comportasse, o bicho-papão viria pegar. Ou então, os medos que as religiões do passado nos incutiram, relacionados às forças do mal, ao diabo, a Satanás, então, ao medo do pecado, ao medo do inferno, ao medo de Deus, aquele Deus punitivo, vingativo, rancoroso, que equivocadamente as religiões do passado nos ensinaram. Então, esse medo que nós guardamos dentro de nós, decorrente de condicionamentos equivocados, de educação equivocada que tivemos, também nos traz muito sofrimento. O medo, como diz Joana de Ângeles, é um dos grandes gigantes da alma, de medo que nos altera totalmente nosso psiquismo, que é transferido para a nossa malha energética, nosso perispírito, e se a gente não corrigir isso, é transferido para o corpo físico. O acúmulo de medos infundados, excessivos, nos traz muita doença, juntamente com os outros 4 gigantes destrutivos da alma, nos dizeres de Joana, que são a mágoa, a culpa, o ciúme e a inveja. Então, quando nós cultivamos esses pensamentos e sentimentos, medo, mágoa, culpa, ciúme e inveja, estamos muito caminhando para o adoecimento, porque eles destroem os tecidos sutis. Quando a alma começa a cultivar esses pensamentos negativos, o perispírito capta, e como a sua malha energética é muito sutil, ela se desorganiza, se destrambelha, e se a gente não corrigir isso é transferido para o corpo físico. E hoje a medicina tradicional, materialista, ela já estuda que o acúmulo, aquele que guarda muita mágoa, aquele que guarda muita culpa, que é ciumento, que é invejoso, ou que tem muito medo, ele adoece mais. Ele tem mais doenças físicas. E vai além. Quando ele adoece por algum motivo, ou tem que passar por uma cirurgia, ou tomar algum medicamento, se ele cultiva esses pensamentos negativos, ele tem mais dificuldade de se recuperar. Então, aquela pessoa que é muito rancorosa, que guarda muita mágoa no seu coração, ou muita inveja, ou muito ciúme, ou guarda muita culpa excessiva, sem motivo, infundada, quando ele adoece, ele tem mais dificuldade de se recuperar. Então, a Joana diz que e assim como Kardec, a grande causa do sofrimento, na verdade, é a maneira equivocada pela qual a gente encara a vida. Então, fazendo um resumo dessa visão psicológica dos ensinos de Kardec e Joana de Ângeles, nós chegamos à conclusão que, na realidade, o sofrimento, ele não é um mal, uma doença maligna, que precisa ser combatida pelo médico, ou pelo psicólogo, ou pela casa espírita. Na verdade, o sofrimento é um convite da vida para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e tentamos, através do processo do autoconhecimento, responder para nós a seguinte pergunta: o
que está gerando esse sofrimento? E o que eu preciso fazer para mudar de atitude, mudar a minha conduta perante a vida para sanar esse sofrimento? Na questão 913 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: dentre todos os vícios, qual o que se pode considerar como radical? E os benfeitores respondem: já temos vou-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Então o egoísmo, ele está na raiz de todo mal. Radical significa aquele que está na raiz, né? Ele está na raiz de todo vício, mas não somente vícios que nós conhecemos, vício do álcool, das drogas, do tabaco, da gula, não. Vício aí tendo uma abrangência muito maior. Vício significando nossas imperfeições morais, nossos equívocos, nossas fraquezas humanas. Então, o egoísmo está na raiz de todo o mal de nossas vidas. E na questão 975, se não me engano, 900 e alguma coisa, agora me fugiu o número. O Kardec explica que o egoísmo é quem engendra os outros males. O orgulho, a vaidade, a ambição, a prepotência, o ciúme, a inveja, a raiva, a mágoa, o desejo de vingança. Ou seja, esse egoísmo que existe dentro de nós é a grande raiz dos nossos males. Então já podemos começar a responder essa pergunta, que a origem dos nossos sofrimentos se radica em algum momento que deixamos levar pelo egoísmo. Ainda no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, intitulada Das Leis Morais, em especial no primeiro capítulo, Kardec nos explica que todas as vezes que as leis morais são as leis eternas, divinas, as verdades da vida, as leis de Deus, que podem ser resumidas na lei do amor. Então, todas as vezes que nós caminhamos de acordo com as leis da vida, com as leis morais, com a lei do amor, nós estamos conquistando para nós felicidade, conquistando saúde. Todas as vezes que nós vamos contrariamente à lei do amor, às leis eternas da vida, nós estamos trazendo para nós dor, tristeza, sofrimento, doença. Então, se nós sofremos, podemos guardar a seguinte certeza: em algum momento, seja ele agora, no momento atual, seja no passado recente, nessa encarnação, ou encarnações anteriores, em algum momento nós nos desviamos do caminho do amor, do caminho do bem. Em algum momento nós praticamos o mal, seja contra outras pessoas, seja contra nós mesmos. Então, quando a gente se desvia da lei do amor, o sofrimento aparece para nos convidar a retornar para a lei do amor, para as leis eternas da vida. Então, o egoísmo é aquele sentimento que nos leva a pensar em nós somente, que nos leva a fazer tudo para o nosso benefício, o nosso prazer, a nossa satisfação, ou então, no máximo, para aqueles que estão ao nosso redor, nossos parentes de sangue, como se diz, ou nossos amigos mais íntimos. Então, todas as vezes que nós atuamos pensando apenas no nosso bem-estar, no nosso benefício, estamos agindo de acordo com o egoísmo. Todas as vezes que a gente atua pensando no bem-estar da comunidade como um todo, isso é o altruísmo, né? Isso é aquele sentimento bondoso que nos leva a querer o bem de todos e, naturalmente, ao de nós mesmos. Então, precisamos nos perguntar perante os nossos atos: o que é o egoísmo que está me movendo isso? É o interesse pessoal que está me levando a fazer isso ou aquilo? Se isso estiver acontecendo, temos que acender uma luzinha na nossa vida para mudar em direção ao bem-estar da comunidade, ao bem-estar do próximo. Então, sabemos que o egoísmo é aquele que realmente está na raiz de nossos males. Sabemos também que o sofrimento
ele tem uma causa, e se Deus é justo, essa causa, ela também é justa. Porque existe aquele ditado popular que é muito verdadeiro, que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, jamais Deus, que é Pai amoroso, justo e bom, vai permitir que a gente sofra sem necessidade. Mas e a doença nas nossas vidas? Qual é o papel dela? A doença, que é um dos tipos de sofrimento mais comum, um dos mais comuns, um dos convites da vida para que a gente retome o caminho do bem, e a doença. Então, será que a doença realmente é um mal? Precisamos responder a seguinte pergunta: será que a doença realmente é um mal em nossas vidas? Será que ela é algo, como muitos a consideram, uma tragédia, uma grande fonte de dor, de sofrimento? Será que ela é um castigo de Deus? Ou será que ela é um convite para que nós façamos algumas reflexões? Será que ela é uma amiga bendita que vem muitas vezes nos deixar alguns dias, ou semanas, ou mesmo meses num leito, para que a gente pare um pouco, reflita, faça algumas reflexões a respeito de como que está o nosso comportamento perante a vida? Como é que é a doença? O que seria o papel da doença nas nossas vidas? Será que ela realmente é um mal? Será que ela precisa ser assim combatida como uma praga, como se diz, como uma tragédia que veio derrubar a minha vida ou a vida de meus entes queridos? Ou será que ela é um presente da misericórdia de Deus que vem nos convidar a certas reflexões muito benéficas para que a gente conquiste a saúde do espírito, a saúde da alma, que no final das contas é a que importa, né? E o médico? Qual é o papel do médico? Será que o médico ele realmente deve ser esse guerreiro da saúde, esse combatente da saúde que busca, que lança a mão de todas as armas de que ele dispõe para sempre buscar curar o corpo físico de seus pacientes? Será que ele é aquele que lança a mão que tem obrigatoriamente que sempre lança a mão de todos os recursos para combater essa tragédia que veio acontecer com seus pacientes, que é a doença? Ou será que o papel dele é ser um administrador da doença? É claro, minorar sim os sofrimentos, curar algumas vezes, consolar sempre, como diz no aforisma de Hipócrates, no juramento de Hipócrates, que é aquele que todos os médicos falam no dia que se formam. Será que o papel do médico é combater como um guerreiro a doença? Ou será que o papel é administrar a saúde, é ajudar o seu paciente a entender, administrar a doença, ajudar o seu paciente a entender a doença, claro, diminuir seu sofrimento, muitas vezes até obter a cura, mas lembrar que o mais importante é a cura da alma e não a cura do corpo. E a doença, muitas vezes, é o convite para que aquela alma doente retome, que se desviou do caminho do amor, volte um pouco para dentro de si mesmo e retome o caminho do bem, o caminho do amor em sua vida. Então, muitas vezes, a doença física é a cura de um mal muito maior, que é o mal do espírito, o mal da alma. Então, o verdadeiro papel do médico, na realidade, deveria ser desse administrador, que administra, que ajuda o paciente a entender a sua doença, que vai minorar. Então, dentro do julgamento do juramento de Hipócrates, que é muito grande, mas é uma parte que lá ele dizia assim, que o papel do médico é curar às vezes, aliviar sempre que possível, mas consolar sempre. Então, esse consolo, esse carinho, essa aproximação com o seu paciente, o ajudando para que ele possa administrar a sua doença. O espírito André Luiz, através de diversas obras, que as obras de André Luiz, para quem não sabe, elas são o paradigma das associações médico-espíritas. Então, elas são a base, do paradigma médico-espírita. Então,
as obras de André, em várias obras, ele nos ensina que, na realidade, quando alguém está doente do corpo físico, quem está doente sempre é o espírito, porque o espírito é que comanda tudo, né? Ele está no cerne, né? Ele é o comandante, o corpo é apenas a veste. Então a doença endógena, é aquela que é a grande maioria daquelas que nós conhecemos, ela vem sempre de dentro para fora. Então aquilo que nós muitas vezes achamos que a doença vem de fora para dentro, está doente por causa de uma bactéria ou de um vírus, está doente por causa de algo que comeu ou deixou de comer, por causa de algo que ingeriu, ou está doente porque herdou um gene de seus pais, uma doença genética, que passa aquela impressão que a doença é algo que vem de fora e atinge a pessoa, muitas vezes sem ela merecer. Na realidade, não. André Luiz explica que é o contrário. A doença ela vem de dentro para fora, ou seja, quem adoece é o espírito. Como nós já dissemos, a causa básica, real de todas as doenças é o espírito que em algum momento, seja nessa encarnação ou numa precedente, se equivocou, se desviou das leis de amor. Porque quando nós nos desviamos das leis amorosas da vida, nós construímos manchas em nosso perispírito. Então, aquele desvio, males que nós praticamos contra o outro ou contra nós mesmos, tudo que foi contrário às leis de Deus, nós criamos manchas, nódoas que ficam em nosso corpo perispiritual ou perispírito. E essas manchas, se nós não mudarmos de conduta, se nós não buscarmos encetar o caminho correto, essas manchas elas ficam no perispírito e em algum momento elas vão em direção ao corpo físico, gerando as doenças. Então, a causa básica de toda doença são equívocos que o espírito cometeu em algum momento. E que agora o corpo está mostrando aquele equívoco que o espírito cometeu ou continua cometendo até agora. Então, se a causa das doenças ela é sempre de dentro para fora, a cura também deve vir de dentro para fora. Então, vem outro ensinamento importante aí, né? Que quando a pessoa busca o médico, ou o psicólogo, ou o remédio, ou a cirurgia, ou determinado tratamento, muitos esperam que a cura venha do medicamento. Eu vou me curar porque a cirurgia vai me operar, eu vou ficar curado. Eu vou tomar esse remédio e vou ficar curado. Então, transfere a responsabilidade da cura para o médico, ou para o terapeuta, para o psicólogo. Mas, na realidade, a cura nunca é de fora para dentro. Como ele adoeceu de dentro para fora, a cura também vem de dentro para fora. Ou seja, a cura real da doença, que é o que importa, não só a cura aparente, não só o alívio dos sintomas, mas o que importa é a cura real, ela vem sempre de dentro para fora, através da transformação do espírito, através da transformação de seus pensamentos, de seus sentimentos, de suas palavras, de suas ações. Então, a cura, ela sempre deve ocorrer a partir da transformação interior de cada um de nós. Então, o André vai dizendo que as doenças, então, têm esse caráter eminentemente endógeno, ou seja, a doença sempre começa dentro de nós, sempre. Então, sempre quando nós cultivamos pensamentos negativos, sentimentos negativos ou atos negativos, nós estamos adoecendo. E muitas vezes o convite vem já. Nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, nós começamos a vir aqui na Casa Espírita, vamos estudando, então não precisa esperar adoecer. Aí nós vamos descobrindo, através do conhecimento de nós mesmos, que somos orgulhosos, que somos egoístas, que somos ainda bastante ciumentos, invejosos, que buscamos apenas o nosso interesse pessoal, a nossa satisfação, ou então
que quando acontece alguma coisa conosco, nós nos revoltamos perante Deus, perante a misericórdia divina, a gente não aceita, muitas vezes achamos que aquilo que nós estamos passando é imerecido, que nós não merecemos, assumimos a postura do coitadinho de mim, eu estou sofrendo porque o meu marido está agindo de forma equivocada, eu estou sofrendo por causa do meu filho, por causa do meu patrão, por causa do governo, então eles são os responsáveis pela minha doença, pelo meu sofrimento. E jamais o outro pode ser responsável pela nossa doença. Nunca o outro é responsável pelo nosso sofrimento. Nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento. O outro não tem esse eu estou sofrendo por causa dele. Não existe isso. A ciência espírita vem nos ensinar que nós somos os construtores do nosso sofrimento, assim como somos construtores da nossa felicidade. Então, nunca a responsabilidade do sofrimento é do outro, ela é sempre minha. Então, todas as vezes que nós assumimos essa postura de transferir para o outro a causa de nossos sofrimentos, nós adoecemos ainda mais, porque vamos acumulando cada vez mais manchas em nosso perispírito, e se nós não mudarmos, daqui a pouco aparece uma doença física, né? Seja ela qualquer que for, doenças cardiovasculares, gastrointestinais, neurológicas, cânceres, doenças ortopédicas, reumatológicas, todas elas, no fundo, ela tem a sua origem no equívoco que o espírito tem de enxergar a vida. Vamos pegar um exemplo da serotonina. Então, a serotonina, ela é uma molécula que ela é imputada, que a ciência, a medicina materialista, ela coloca a serotonina como causadora de algumas doenças. São elas a obesidade, enxaqueca e depressão, entre outras. Então, se você vai olhar lá, vai ler um texto médico sobre depressão, qual é a causa básica da depressão? Depressão, ou seja, falta de serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, uma substância produzida pelo cérebro, que tem vários papéis em nossa vida. Então, a causa básica da depressão é a falta de serotonina no cérebro. É isso que a medicina explica. E os remédios para a depressão são inibidores de recaptação, e também falta de noradrenalina. São os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. Aqueles que aumentam o nível de serotonina e noradrenalina na corrente sanguínea e, consequentemente, no tecido cerebral. Aliás, no tecido cerebral e, consequentemente, na corrente sanguínea. Então, outra seria simples. A depressão é falta de serotonina e de noradrenalina. Então, eu vou dar um remédio que aumenta os níveis de serotonina e noradrenalina, a pessoa vai se curar de depressão. Mas, na prática, a gente vê que não é isso que acontece. Ele melhora, mas ele não se cura. Por quê? Porque a verdadeira causa da depressão, ela não reside na falta de serotonina no cérebro, e sim na rebeldia, na revolta, no orgulho e no egoísmo. Então, a depressão, ela é uma doença do espírito, uma doença da alma, que ela é ocasionada quando o espírito se revolta, se rebela, ele não aceita as dificuldades da vida, e muitas vezes isso inconsciente, é uma coisa inconsciente, ele não entende, ele não aceita determinadas situações, não aceita que o marido age de determinada forma, que a esposa seja daquele jeito, que o filho seja de outra forma, ou que o governo faça isso ou aquilo, ou que o patrão o trate daquela forma, aquela pessoa que não aceita as circunstâncias da vida. Então ele vai se revoltando, se rebelando perante Deus, perante aqueles que convivem com ele. Então ele gostaria, a causa básica da depressão é essa, que ele gostaria que o mundo girasse ao seu redor, mas como isso não acontece, o que ele faz? Ele tenta mudar, mas como ele não consegue, ele se deprime, ele se fecha, e essa é a causa básica da depressão. Então, existe cura para a depressão? Existe, mas não é a serotonina, tá? As terapias ajudam, e muito, mas ela ajuda a pessoa, desde que a pessoa entenda que ela precisa deixar aquele sentimento de revolta, de rebeldia perante a vida, aquele sentimento de achar-se muitas vezes coitadinho de mim. Eu sou um coitado, eu sofro porque meu marido não me dá atenção, eu sofro porque meus filhos não são reconhecidos por todo o amor que eu fiz por eles, que eu dou para eles, ou então porque eles foram embora e me abandonaram. Então, ele entender que
não é o outro que causa o sofrimento dele, e deixar essa revolta, ter aquela aceitação dinâmica, que é a resignação, que o Evangelho nos ensina, que a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. Então, ser resignado é aquela pessoa que aceita as situações adversas da vida, que busca fazer de tudo para mudar, mas quando não consegue, ela entrega para Deus. Ela aceita aquilo como fazendo parte de seu processo provacional, e ela entrega na mão de Deus e vai seguindo a vida e vai tentando resolver as diversas situações da sua vida sem se revoltar, sem se rebelar. Então, na realidade, a causa da depressão de serotonina não é simplesmente porque é um capricho de Deus. Deus fez com que aquela pessoa parasse de produzir serotonina e aquela outra ela produz corretamente. Então, esse vai ter depressão e aquele outro não vai ter. Não existe, isso não existe na justiça de Deus. Porque se Deus é justo, por que ele vai fazer com que meu corpo produza menos serotonina do que o corpo do outro? Então, a causa está na revolta, na rebeldia perante as situações da vida. E todas as outras doenças, elas residem, então, nesses equívocos nossos, né? Joana de Ângeles fala, eu já disse isso aqui outras vezes, mas eu sempre gosto de lembrar desse capítulo. Em seu livro Desperte e Seja Feliz, ela tem um capítulo chamado O Médico Interno, que ela diz assim, que nós temos uma capacidade de cura, de autocura imensa, que a gente nem imagina, que a cura está dentro de nós, a cura de todos os nossos males físicos, emocionais, psicológicos ou mentais, ele reside dentro de nós, ela reside dentro de nós, porque nós temos essa capacidade, que é o médico interno. O que é isso? É todas as vezes que nós pensamos no bem, que nós sentimos no bem e agimos no bem, o nosso cérebro entende isso e produz uma série de substâncias benéficas, positivas, várias delas, né? Endorfinas, outros neurotransmissores, que caem na corrente sanguínea e que fortalecem o nosso corpo, melhorando nossas defesas contra doenças, melhorando a nossa capacidade de lutar contra as diversas situações adversas da vida. Então, o médico interno é aquela postura que aquela pessoa que é positiva, que cultiva o otimismo, que mesmo perante situações adversas da vida, que cultiva o otimismo, a vontade de viver, a alegria de viver, a esperança, a coragem, o ânimo, aquele que não desanima, a gratidão. Por isso ela escreveu um livro chamado Psicologia da Gratidão, que ela nos ensina que a gratidão é um modo de vida, sermos gratos a Deus, sermos gratos à vida, tudo que a vida nos trouxe, né? Porque uma causa de adoecimento é que quando a pessoa está passando por alguma dificuldade, ela hipervaloriza aquela dificuldade, ela só vê o mal na vida dela, ela só vê aquilo que está acontecendo de mal, e ela esquece tudo de bom que Deus tem dado para ela ao longo de toda a existência. Então ela esquece de tudo de bom, ela esquece dos filhos, esquece da família, da saúde física, esquece de tudo que ela recebeu dos amigos, das dificuldades que ela já superou nessa vida, e ela se fixa somente naquele lado negativo, naquela situação que está gerando sofrimento. Então, quando ela assume essa postura, ela está fazendo o médico interno ao contrário. Então, quando ela se entrega para o desânimo, para o pessimismo, só se fixa no mal, ou para a revolta, que nem nós comentamos o exemplo da depressão, ou para a rebeldia, ou para aquela sensação de baixa autoestima, perda da vontade de viver, não quer sair, não quer mais lutar, né? Que se acha que não tem mais jeito a vida, ou então se entrega para o ciúme, para a inveja, para a maledicência, aquele que gosta de comentar da vida dos outros, ou então julgar os outros, como Jesus ensinou, né? Não julgueis para não seres julgados, aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Então, todas as vezes que a pessoa se entrega para essa postura negativa perante a vida, ela faz o contrário. Ela faz com que seu cérebro produza substâncias tóxicas, verdadeiros venenos, que caem na corrente sanguínea e vão lesar os diversos órgãos. Então, só para dar um exemplo, se a pessoa que está sempre ativando o seu médico interno, que é uma pessoa positiva, otimista perante a vida, que tem fé, que tem esperança, que cultiva oração, que busca se dedicar
a sua religião, seja ela qual for, que busca a caridade, que busca ajudar o outro, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, aquela pessoa que busca o interesse da comunidade em detrimento dos seus. Quando ela faz isso, ela está sempre ativando o seu médico interno. E se ela ficar doente, ela tem mais força para enfrentar aquela doença. Então, por exemplo, isso tem várias pesquisas já hoje na medicina que mostram isso. Aquela pessoa que tem fé, que é otimista, que faz oração, que tem uma postura proativa perante a vida, que não se entrega. Se ela tem alguma doença, ela tem mais força de enfrentar aquela doença. Então, se ela faz uma cirurgia, por exemplo, ela fica menos dias no hospital, ela toma menos antibiótico, ela tem menos dor, ela precisa tomar menos analgésico, os tecidos se cicatrizam mais rápido, ela não deixa de passar pelas provas, porque as doenças fazem parte das nossas provas, né? Não é porque eu tenho uma postura de estar sempre ativando meu médico interno que eu não vou ficar doente. As doenças faz parte do caminho. Nós somos, nosso corpo físico, ele envelhece, como as peças de um carro, como os diversos locais da casa, eles vão se deteriorando. Então, vai chegar um momento que a gente vai ficar doente. Mas se eu fui, ao longo da minha existência, cultivando a postura do médico interno, ativando o meu médico interno, na hora que eu fico menos doente. Isso está provado também. Mas quando eu ficar doente, eu tenho mais força para vencer a doença. E já está provado também, tem um médico americano, Dr. Harold Kenny, que ele é um dos pais aí da medicina psicossomática, né, dessa relação de espiritualidade com a medicina, e ele já publicou vários trabalhos, várias pesquisas científicas comprovando que a pessoa positiva, otimista, ela tem menos câncer, menos infarto, menos acidente vascular cerebral, ela vive mais em média, ela tem, sua vida física tem uma maior durabilidade, e quando ela adoece, ela tem mais força para sair da situação. Porém, aquele que faz o contrário, que cultiva o médico interno ao contrário, quando ele adoece, ele fica mais tempo no hospital, ele tem mais dor, ele precisa tomar mais analgésico, ele tem mais infecção, ele tem que tomar mais antibiótico. Por quê? Porque o seu corpo, ao longo de sua existência, ele foi bombardeando o seu corpo físico com esses estímulos negativos. E a nossa célula entende isso como venenos mesmo, que vão diminuindo a nossa imunidade. Existe uma ciência criada por dois americanos, um psicólogo e um imunologista, na década de 70, chamada psiconeuroendócrino-imunologia, que resumindo, é isso que nós falamos. O que é isso? Psico, mente, psique, mente, pensamento, neuro, sistema nervoso central, endócrino, os hormônios diversos espalhados pelo corpo, e imunologia, o nosso sistema imunológico. Resumindo, essa ciência, ela estuda que o pensamento positivo, ele faz com que nosso cérebro se altere positivamente, produza essas substâncias positivas, que caem na corrente sanguínea, que ativam nossos hormônios e que, por último, ativam o nosso sistema imunológico. Então, nós ficamos menos doentes. Quando pensamos, quando cultivamos essa posição, que é o médico interno, que a Joana de Ângeles diz, né? Mas, então, existe uma ciência, que eles não são espíritas, eles são pesquisadores, e já tem vários trabalhos publicados que aquele que pensa positivo, que tem uma postura proativa perante a vida, ele adoece menos. Seu sistema imunológico é mais saudável. Já aquele que pensa negativo, adoece mais. E existem também outras pesquisas que, quando nós sorrimos, a nossa saliva produz algumas imunoglobulinas que nos deixam mais fortes, mais resistentes à doença. Porém, quando nós cultivamos a carranca, a irritação, o mau humor, essas imunoglobulinas ou o pessimismo, elas deixam de ser produzidas e nós adoecemos mais, né? Então, a terapia do sorriso, ela é muito boa. Assim como a terapia do abraço, a terapia do perdão terapia, Joana de Ângeles
criou esse termo, a terapia do amor, a amor-terapia. Então, aquele indivíduo que tem uma postura amorosa perante a vida, ele está fazendo uma terapia muito boa para ele mesmo. Aquele indivíduo que perdoa, ele está, mesmo sem saber, ele está gerando muita resistência boa no seu organismo. Já aquele que não perdoa, que guarda mágoa, que se culpa de tudo que acontece, que guarda mágoa, que guarda ressentimento, que guarda desejo de vingança, ele está prejudicando o seu sistema imunológico, tornando-o mais suscetível ao desenvolvimento de cânceres, de infecções, de doenças cardiovasculares e assim por diante. Então, a doença, nós já estamos caminhando para o nosso final, então a doença, ela é esse convite da vida para que nós façamos esse mergulho dentro de nós para nos responder isso aí. Como é que está a minha postura perante a vida? Então, primeiro, para que a gente deixe de se revoltar. Então, aconteceu uma doença, seja em nós, ou seja no ente querido, aceite aquilo como uma prova da misericórdia de Deus que nos ama, e como nós, ou nosso ente querido, vinha se equivocando perante a vida, vinha em algum momento se afastando das leis de amor, a misericórdia de Deus permite que essa doença faça com que a gente olhe para dentro de nós mesmos e tentar entender qual a causa dessa doença. E a partir de então, buscar a cura. O que é a cura? Qual é o grande médico? É Jesus, né? Jesus é o médico por excelência, Jesus é o psicoterapeuta por excelência. Então, eu gostaria de recomendar a vocês um livro muito, muito interessante, que eu gostaria de falar todos os capítulos dele aqui na palestra, mas infelizmente não dá. Tudo isso que eu falei tem um pouco aqui. Chama O Médico Jesus. Ele tem aqui na livraria, acho que não tem porque eu comprei o último, mas depois é só pedir para a Sueli que ela compra. Tá? É um espírita, ele é um juiz de direito, ele não é médico, ele é lá de São Paulo. Eu já conhecia ele de algumas palestras que eu já tinha ouvido. E ele escreveu esse livro chamado Médico Jesus, um livro muito simples, de fácil leitura, agradável, que ele vai colocando os ensinamentos do Evangelho e vai nos ensinando a colocar em prática. Então ele fala aqui de pensar positivo, de perdoar, né, de buscar cultivar o otimismo, a esperança, a não desanimar perante as situações da vida, a ter essa postura de entender que a doença é um bem, não é um mal. Claro, buscar ajuda, tomar os remédios para minorar os sofrimentos, talvez até se curar, mas a cura física não é o mais importante, porque tem certas doenças que são kármicas em nossas vidas. Então, talvez nós vamos ter essa doença até o último dia da nossa vida e vamos desencarnar de outra causa. Talvez vamos desencarnar dessa própria doença, mas isso na realidade não importa, porque era uma doença kármica que já estava no meu mapa reencarnatório, desenvolver determinadas doenças em algum momento de minha vida. Mas o que importa na realidade não é a cura da doença física, o que importa é curar o espírito, porque como nós somos espíritos imortais, e nós vamos, depois que esse corpo aqui morrer, o espírito continua vivo, depois da nossa desencarnação o espírito continua vivo, nós vamos para o mundo espiritual, vamos ficar um tempo lá, vamos se preparar, vamos se recuperar dessa existência aqui e vamos nos preparar, vamos estudar, vamos buscar aprender um pouco mais a respeito das verdades eternas da vida e vamos nos programar para uma nova reencarnação. Então o importante, como diz o Evangelho, não importa que o soldado perca lá na batalha suas vestes, suas armas e muitas vezes o seu corpo físico, desde que ele saia vitorioso da batalha, da guerra. Então assim somos nós. Mesmo que a gente desencarne de determinada doença, em algum momento todos vamos desencarnar. Isso não é o mais importante. O mais importante não é a cura física. O mais importante é curar a alma, é curar nossos pensamentos, é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E esse livro fala bastante disso. Ele vai colocando lá por que o perdão é terapêutico. Ele vai colocar por que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Mas os que sofrem bem, os que sabem sofrer, aceitando
orando, se resignando, se esforçando sim para minorar, para resolver aquele sofrimento, mas quando ele não conseguir, não se revoltar, não se rebelar contra a vontade de Deus, aceitar aquilo como uma prova, que todo mundo tem prova na vida, e seguir em frente à vida, sem desanimar. Então isso é saber sofrer. Então bem-aventurados os que sofrem, são bem-aventurados somente os que sofrem bem. Porque aqueles que sofrem com revolta, com rebeldia, eles não são bem-aventurados, porque eles só estão aumentando o seu sofrimento. Então fica aí esse convite para vocês, para lerem o médico Jesus, porque ele realmente é o médico de nossas vidas, e nós sabemos disso, que quando a gente está doente, ou toma algum problema, ou alguma dificuldade na família, ou alguma doença na família, para quem que a gente pede? Para Jesus, né? Então a gente ora e pede a Jesus que nos ajude, que nos cure, que ajude a curar o nosso ente querido, mas o que a gente precisa fazer? Nós precisamos seguir a prescrição dele. Então ele nos ajuda, claro que ele nos cura sempre, toda cura vem de Jesus, né? Toda cura vem dele, o amor dele, misericordioso, imenso que ele tem por nós, toda cura real vem dele. Então é claro que ele nos cura, mas a gente precisa seguir a receita dele. A gente pede o remédio e ele nos dá o remédio está no evangelho dele, né? Então o remédio é o amor, é o perdão, é a caridade, é o viver com alegria, porque ele disse: eis que vos trago boas novas de alegria, porque o evangelho é uma lista de situações, de ensinamentos que nos levam à alegria. Então o evangelho todo é um convite à alegria, é um convite ao amor, é um convite à amizade, à serenidade, à bondade, a viver em paz, a viver em harmonia, à fraternidade. É um convite para que a gente realmente encare que somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Pai. Por que a gente vai viver brigando, discutindo, acusando, agredindo, né? Então a gente pede para o médico Jesus nos curar, mas a gente precisa seguir a receita dele, né? Então eu gostaria de finalizar com alguns exemplos de pessoas, eu já disse isso outras vezes também, mas eu gosto sempre de lembrar, de pessoas que a gente conhece e que estão o tempo todo cultivando o médico interno. Um exemplo foi a irmã Dulce, né? A irmã Dulce, quem conheceu a história dela, a irmã Dulce era uma freira que viveu lá em Salvador, na Bahia, magrinha, que fazia caridade, que ajudava as pessoas, que assim, tinha um trabalho maravilhoso. E ela tinha uma doença grave, ela era asmática, e ela sofria muito com aquela asma, e usava as bombinhas lá, tudo, e ela sempre não deixava a doença dela impedir que ela trabalhasse. No final, ela subia aquelas ladeiras de Salvador lá, aqueles que trabalhavam com ela já estavam cansados, mas ela falava: não, vamos lá, que tem uma criança sofrendo lá, que precisa da nossa ajuda, e ela que empurrava, ela fraquinha, não pesava nem 40 quilos, mas ela levava os outros para ir ajudar as crianças, para atender os carentes, os necessitados. Então ela era uma pessoa que nunca deixou a doença física impedir com que ela trabalhasse, com que ela fizesse o bem, com que ela deixasse essa mensagem de amor, de caridade, de força de vontade, né? Então um exemplo lindo de irmã Dulce. Outro exemplo, Chico Xavier. Chico também viveu 92 anos, escolheu a data que ia desencarnar, já tinha avisado que ia desencarnar no dia que o país estava muito feliz, e desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa de 2002. Então, ele que viveu, que tinha uma angina grave, tinha muita dor no peito, e quem tem angina sabe que dói bastante, né? Mas ele nunca deixou a angina impediu que ele vivesse com alegria, com otimismo. E também quem assistiu o filme da vida dele, leu o livro, viu o quanto ele sofreu desde pequeno, né? A mãe desencarnou logo cedo, né? Vários filhos lá, sofrimento, muita dor, muita penúria que ele passou, mas ele não deixou isso aí abater e nos deixou mais de 440 livros aí que vão nos ajudar por muitas encarnações ainda. Então foi aquela pessoa que nunca deixou a doença, nunca deixou as dificuldades, os sofrimentos impedir a sua tarefa, sempre nos deixando aquela mensagem amorosa, de consolo, de esperança, de fé em Deus, de certeza na espiritualidade, de certeza de que existe a vida espiritual, que existe a reencarnação, que ninguém morre, que tudo passa na vida, que a disciplina é o caminho para a gente encontrar
o nosso equilíbrio, enfim, os muitos exemplos e ensinamentos que o Chico deixou para nós. Então ele estava sempre cultivando o médico interno, estava sempre ativando lá as suas resistências físicas e viveu até os 92 anos com uma angina grave. E, por último exemplo, o nosso querido Divaldo Franco, que esteve aqui recentemente, acabou de completar 90 anos, lúcido, que também há 30 anos atrás sofreu um infarto grave, tinha as coronárias todas obstruídas, e como é nossa área, fica difícil entender alguém viver mais de 30 anos com todas as coronárias obstruídas. Então, pela ciência médica, fica muito difícil explicar como que o Divaldo saiu daquela, mas ele saiu, não precisou operar, não fez angioplastia, e como ele disse, até foi no velório do seu cardiologista, que disse que ele tinha poucos dias de vida, né? Então, você vê que ele é o exemplo do médico interno. Não desanima, viaja o mundo inteiro, vem até aqui, gente. Imagina, 90 anos, estava lá, acho que estava na Europa há pouco tempo atrás, pois fez questão de vir a Cascavel. Estava com uma crise de ciático, você viu que ele fez a palestra sentado, porque ele não estava conseguindo ficar em pé de dor, mas ele tomou lá os remédios e fez a palestra, né? Sem querer endeusar, né? Porque na realidade o nosso modelo é Jesus, mas é um exemplo, uma pessoa, são pessoas, Chico, Divaldo, irmão Dulce, são espíritos imperfeitos como nós, encarnados, cheios de defeitos como a gente, mas que venceram a si mesmos, através dessa postura de otimismo, de gratidão, de esperança. Então o Divaldo, ele sempre, a gente convive, né, bem, assiste as palestras dele, vem sempre aqui, e ele está sempre com essa postura de gratidão perante a vida. Ele nunca deixa de falar que ele ama a vida dele não é fácil, gente. Às vezes a gente imagina, a vida de Divaldo não é, não. Ele tem doença física, ele tem muita dificuldade, como todos nós, e com 90 anos continua rodando o mundo, pregando essa ciência maravilhosa, essa filosofia e essa religião bendita que é o Espiritismo. Então ele cultiva o tempo todo a esperança, o otimismo, ele não se entrega, ele não se abate, ele cultiva sempre a gratidão, né? Ele fala que ele ama a vida, que ele ama estar encarnado, não está nem um pouco preocupado que hora ele vai desencarnar, não está esperando a sua desencarnação, muito pelo contrário, ele está trabalhando, e a hora que a desencarnação chegar, chegou. Ele quer aproveitar o máximo que ele puder no corpo para fazer o bem, para levar essa mensagem de otimismo, de alegria, de esperança e de gratidão. Ele que é muito grato à vida. E eu me perguntava, por que o Divaldo sempre encerra, sempre não, mas muitas vezes encerra suas palestras com o poema da gratidão? Aí hoje eu tenho essa resposta. Ele sempre fala da gratidão porque ele é o que ele é grato à vida. Então ele tenta nos ensinar essa gratidão para que a gente seja também e cultive o médico interno. Então ele sabe que essa postura de ser grato à vida, de estar sempre otimista, agradecendo a Deus, inclusive pelas dores, pelas doenças, pelas dificuldades, é uma postura que dá força para ele, força física, força moral, força espiritual, para ele continuar caminhando. Então muitas vezes ele encerra as suas palestras com o poema da gratidão, que foi um poema que foi ditado através de sua psicografia pelo espírito Amélia Rodrigues. Então, para encerrar a nossa palestra de hoje, eu queria pedir licença para o Divaldo e para a Amélia Rodrigues para também ler esse poema. Ele declama o poema, né? Mas eu vou ler para vocês aí o poema da gratidão, que eu acho que ele encerra bem essa nossa fala de hoje. E ela diz assim, né? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas, diante da minha visão, eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão.
Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. Que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que fixam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias e de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado, gente.